Nesta manhã nós desejamos mais uma vez que o Espírito Santo te alcance, que o Espírito Santo fale ao teu coração, fale à tua alma. Assim como já tem falado através dos louvores, a inspiração, mas que agora, através da sua santa palavra, que vai ser pregada, que vai ser trazida, que você possa absorver tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Eu trouxe um tema para esta manhã. Se os irmãos observarem, nós estamos caminhando mais ou menos dentro de uma mesma corrente, de uma mesma direção, falando em setembro e outubro sobre o Espírito Santo. Desde março nós temos a cada 2 meses trazido um tema e orando no domingo à noite, fazendo apelo sobre esse tema, o que não significa que não possamos e não devamos fazer pela manhã, e temos feito também. E hoje eu quero falar sobre um tema que é viver o sobrenatural. Como é que você pode viver o sobrenatural estando ainda num corpo natural? Um corpo que é falho, uma natureza humana, uma natureza pecaminosa. A diferença é que nós temos o Espírito Santo para não sermos constantemente pecadores. E eu quero falar nesta manhã sobre viver o sobrenatural de Deus. Há muitos versículos, e eu gosto demais de um dos versículos que fala sobre isso, que está em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Só o versículo 20, mas depois nós faremos menção ao contexto do capítulo 2. E diz assim: fui crucificado juntamente com Cristo. Nós vamos entender o que é ser crucificado com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida, então é outra vida, que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Pai, fala conosco. Espírito Santo, dirija, Senhor, tudo aqui. Senhor, decodifique, através do Espírito Santo, tudo aquilo que precisaremos entender, para que a Tua palavra flua, para que a Tua palavra encontre lugar fértil, terreno fértil, e germine, dê frutos em nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Esse versículo está dentro de um capítulo, e o contexto desse capítulo é o apóstolo Paulo tentando desconfigurar uma mente que estava configurada por parte de alguns, principalmente do apóstolo Pedro. E ele vem falando sobre a necessidade ou não de nós estarmos em Cristo, ou seja, estando em Cristo, a necessidade ou não de termos uma lei, de voltarmos ao passado. E muitas vezes o ser humano é assim, ele experimenta uma coisa nova, mas de vez em quando ele vai lá no passado, vai lá e busca as coisas antigas, as coisas até que já foram enterradas. Muitas vezes nós desenterramos, muitas vezes nós fazemos questão disso, e o apóstolo Paulo estava cobrando uma coerência, o apóstolo Pedro, e ele vem falando sobre isso. Mas o mais importante é não só sobre a coerência, porque o apóstolo Pedro, quando as pessoas vinham lá da parte dos judeus, ele se comportava de uma forma, mas quando eles não estavam, ele se comportava de outra, ou seja, ele estava querendo agradar a todo mundo, e ele não tinha. E o apóstolo Paulo diz que, aqui no capítulo 2, ele diz: passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém, e nessa ocasião em companhia de Barnabé, e levando também Tito comigo. E ele foi para lá, rumei para lá por causa de uma revelação. E aqui no capítulo 2, ele vem falando tudo, e no versículo 11 ele diz: porém Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável. Porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia suas refeições na companhia dos gentios.
Todavia, quando eles chegavam, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temor aos que defendiam a circuncisão. Então, ele explica por que ele falou isso. Nós não vamos ler o capítulo todo, mas eu quero voltar aqui no que li, alguns versículos antes. Ele diz assim, ora, versículo 18, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, eu provo que sou transgressor. Pois por intermédio da lei, eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Como as pessoas fazem confusão acerca disso? Alguns chegam a abandonar a lei, dizem, não, nós estamos na graça. E na graça, segundo essas pessoas, felizmente são poucos, mas há muitos desses poucos. Felizmente, a maioria não pensa assim, mas é uma graça permissiva. Se eu estou na graça, eu posso tudo. É igual, assim, eu estou sob a tutela de um pai bonzinho, que eu posso fazer de tudo, que meu pai passa a mão, ele paga todas as minhas dívidas, e dívida não no sentido só pecuniário, mas dívidas no sentido de eu dever alguma coisa, ter feito alguma coisa errada, ele vai lá enfim. Não, a graça não é isso. E o apóstolo Paulo explica, e ele diz no versículo 19, no versículo 20, eu fui crucificado juntamente com Cristo. Eu queria que nós entendêssemos isso, mas antes, eu quero chamar um versículo que está em Lucas 9 e 23, e tem a ver com isso tudo que nós estamos falando, são contextos diferentes, aqui Jesus vai falar agora, mas está dentro daquilo que eu pretendo que nós, como igreja, entendamos. E ele diz assim, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga. Irmãos, se nós prestarmos atenção, isso aqui é língua portuguesa, tá? Embora foi traduzido, né, do grego para aqui, o Novo Testamento está no grego, traduzido para nós, ele diz, se quem quer vir depois de mim, ou após é antes? Após é depois. Então, se alguém quer vir depois de mim, e eu comecei a orar sobre isso, e comecei a ler, e comecei a buscar as referências cruzadas. Jesus está dizendo simplesmente isso aqui, quem quiser continuar a obra que eu estou fazendo, o que ele precisa fazer? Ele precisa fazer o que eu fiz, aquilo que eu fiz como homem, não como Deus, porque o que eu fiz como Deus você não pode, e se fizer não tem valor, porque se anula o meu. O que eu fiz como Deus é morrer por você, na cruz, e pagar o seu pecado, que você não podia fazer. Mas, como homem, eu sofri todas as coisas, eu tomei a minha cruz, ou seja, eu encerrei na cruz uma vida passada que era de vocês, mas eu assumi isso, eu assumi todos esses pecados. Nós não precisamos falar muito sobre isso, porque nós sabemos que as culpas não eram dele, eram nossas, e ele então encerrou, ele cravou na cruz, ele pagou a cédula, e esse vir após mim é muito além de vir comigo, é muito mais além, é vir mesmo, é continuar, representa a continuidade do que Jesus fez. Mas você pode dizer assim, pastor, isso é uma interpretação sua. Bom, então vamos chamar João 14, 12, que diz, aquele que crê em mim, fará também as mesmas obras que eu faço, e outras maiores fará. E para te chamar mais atenção, quando ele chama esse crer, não é acreditar, não é apenas um consentimento da mente. O verbo crer aqui está sinalizando para aquele que tem participação de vida comigo, aquele que aderiu a mim. Então, o crer aqui é o adesão, participação de vida. Então, aquele que tem participação de vida comigo, aquele que vem além de mim, aquele que pretende dar continuidade, fará as mesmas obras. Mas aí ele diz por que vai fazer? Porque eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito de poder, autoridade. Então, na verdade, é como se nós fôssemos apenas os
executivos daquilo que o Espírito Santo executaria em nós, nós seríamos os propagadores. Atos dos discípulos, Atos dos apóstolos, Atos que estamos estudando. Ele diz, eu vou para o meu Pai, e o que pedirdes em meu nome, isso eu farei. Para quê? Para que o Pai seja glorificado em quem? No Filho, e não em você. Então, a unidade que ele estava dizendo aqui, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um, e eu o farei desde que me amem e obedeçam ao que estou ensinando. Desde que me amem. Ninguém pode fazer a obra de Jesus se não amar a obra de Jesus. Ninguém pode falar de alguém alguma coisa boa e sugerir que a gente adote aquilo ou sugerir que a gente pelo menos acompanhe, se nós não gostarmos daquela pessoa, se nós não amarmos. Esse é o princípio, esse é o início de tudo. Mas, vamos voltar ao crucificar. Essa mensagem, graças a Deus, já estava esboçada, mas também não teria nenhum problema eu copiar alguém que falou alguma coisa. Mas essa semana, uma pessoa, um artista, falou alguma coisa e um pastor conhecido nosso, de São Paulo, veio comentar aquilo que ele falou. E ele dizia que essa pessoa não é crente, que falou, é um artista, alguns devem ter visto. Ele dizia que está errado nós amarmos a morte de Jesus, que nós não temos que aprender com a morte de Jesus, que nós estamos fazendo errado, nós temos que aprender com a vida de Jesus, com os ensinamentos de Jesus. Você sabe que isso colocado dessa forma, sem ninguém falar nada, engana muito o crente? Engana muito o crente, mas a morte de Jesus, ela tem em si algo muito precioso. O mais precioso de tudo está na morte de Jesus. Tanto que quando ele diz para os seus discípulos que eu estou indo a Jerusalém, que eu vou ser morto, Pedro virou o bicho. Aqui só não passa. Segura aí, faz corrente aí. O senhor não vai morrer. Para morrer comigo, ele diz, afasta-te de mim, Satanás. Por que ele chamou Pedro de Satanás? Pedro não era Satanás, mas era uma mensagem de Satanás. E muitas vezes, amados, nós não damos conta que nós, sendo servos de Deus, trazemos mensagem de Satanás. Ou porque, não necessariamente porque Satanás está dentro de nós. É porque ouvimos Satanás falar, pegamos o que as pessoas que são, de repente, discípulos de Satanás, ou falam, e a gente aprende. O que ele estava dizendo assim? Você não pode morrer, porque se você morrer, você vai concretizar aquilo que Deus mandou fazer. É como se ele estivesse dizendo isso. Ele disse, Satanás, você é o único que não quer que eu morra, porque se eu morrer eu te venço. Não é te venço no sentido de eu tenho mais poder. Eu venço tudo aquilo que você plantou lá atrás. A causa de nós termos esse corpo, essa natureza pecaminosa, foi exatamente porque alguém deu mole um dia. E o que Jesus estava fazendo aqui, e fez e foi até o fim, é trazer de volta, restaurar ao estado natural, através do seu poder, e para isso ele precisava de morrer. Por isso que ele diz aqui, olha, vamos entender agora esse versículo, depois dessa pequena explicação, olha que coisa linda. Fui crucificado juntamente com Cristo. Você foi crucificado com Cristo? Acho que não, estou vendo aqui, você falou amém, porque você já entendeu lá, mas quem está vivo aí diz eu. Ué, você já foi crucificado? Mas eu também ressuscitei. Agora, pastor, porque eu ressuscitei. Mas vamos entender isso aqui. Você ressuscitou no velho homem ou no novo homem? E se você ressuscitou no novo homem, por que você está fazendo as coisas velhas? Vamos falar de roupa? Você ressuscitou de terno, mas você morreu de macacão. Por que você traz um macacão? Para nego não pensar que... Eu não uso terno aqui, né? Mas, enfim... Um dia o pastor vai brigar comigo, porque eu não uso terno aqui. Você morreu de terno e ressuscitou de roupa despojada. É bom andar despojado, não é, não, irmão? Vou fazer um parênteses aqui. Na época que o meu ministério era de cantar em todas as igrejas, eu tinha que ir de terno.
em determinadas igrejas, eu ia de terno e gravata, um calor, meu irmão. Um dia alguém falou assim, pastor, se alguém quiser saber como é que é o inferno, basta entrar aqui, ó, não tem nenhum ventilador, ó, suava, né? Para que isso daí? Mas aí o dia que nós abrimos a igreja, eu falei assim, eu morri com o terno, vou ressuscitar de camisa de manga social. Queridos, é apenas uma brincadeira, mas é bom andar despojado, mas é bom andar despojado também espiritualmente, sem nada te apertando, você acertando porque estão te espetando, opa, me espetou aqui, opa, espetou ali, olha, não é? É bom você escolher servir a Deus, e o que o apóstolo está dizendo aqui, ele diz assim, eu estou crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo é vive em mim. A vitória que Cristo exerceu na cruz é a vitória que precisa estar em mim, precisa estar. Não significa que nós nunca mais seremos tentados, nunca mais pecaremos até, não significa, mas não devemos pecar. Mas o que ele está dizendo é que nós não devemos gostar de pecar. E que nós não deixaremos de pecar, porque alguém está nos cutucando com a lei, dizendo, se pecar, morre. Eu não quero morrer, então eu não posso pecar. Que vontade de fazer aquilo, mas se eu fizer, eu vou morrer. Não é que você diga, pela graça, ninguém me obriga. Por isso que Jesus disse, a minha vida, ninguém me tomou, eu a entreguei. E o que Jesus está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo em outras palavras, é o seguinte, você deve fazer como Jesus, entregue, sem ninguém te cobrar. Mas há um outro ponto, e que, como eu citei, às vezes nós somos mais ligados aos ensinos, mas não tomamos posse da morte. A morte significa, a primeira coisa que ela significa, vida eterna. Porque nós tínhamos uma dívida que nos endereçava, nos destinava à morte eterna. Então, essa morte eterna já não há. E não pode vir o oficial de justiça aqui me cobrar, o oficial de justiça espiritual, dizendo, estão te esperando lá na porta, lá da morte, lá, ó. Porque lá em Adão você foi destinado a morrer. Ele não pode, ele não tem legalidade. Porque essa legalidade morreu na cruz, porque Jesus pagou por ela. É isso que ele está dizendo aqui. Então, a nova vida que agora eu vivo no corpo, eu vivo-a exclusivamente pela fé. Irmãos, é pela fé. Ninguém chegou no céu ainda. Ninguém experimentou um corpo glorioso. Nós teremos um corpo diferente, mas ainda não. Mas nós temos uma capa especial que as pessoas vão olhar e pensar que nós temos um corpo diferente. E essa capa especial é o Espírito Santo. Em todos os sentidos, ele é especial. Mas morrer em Cristo representa renunciar. Renunciar. O que é renunciar? Eu não vou explicar o verbo renunciar. Eu vou explicar o que significa dentro do contexto que eu estou falando. Significa aceitar a transformação que Cristo oferece. Entender que agora sou nova pessoa. Eu morri, mas eu ressuscitei com Ele. Então eu tenho novas ações e uma nova visão. O que é ser uma nova pessoa? Ser uma nova pessoa é ter novos pensamentos. Ser uma nova pessoa é ver aquilo que me dá esperança. É ver aquilo que eu vou experimentar pela fé. Por isso que ele diz aqui, eu estou nesse corpo e o que eu vivo pela fé. Ninguém foi ao céu agora, voltou e está aqui na Shalom, ou em alguma outra igreja, dizendo, eu vi, é assim.
A não ser João lá em Apocalipse, que ele subiu, viu tudo e narrou para nós. Mas ele não subiu fisicamente. Ele subiu em espírito, ele foi arrebatado, ele viu. E ali ele escreveu, né, a partir do capítulo 4, quando Jesus disse, sobe aqui. A renúncia é renúncia de uma vida perdedora para assumir uma vida vencedora. E quando a gente fala em vencer, todo mundo gosta. Você quer ver uma coisa aqui? Vamos propor aqui o culto da vitória, toda quarta, toda terça, culto da vitória. E algumas pessoas vêm só para vencer, mas não vêm para morrer. E sem morrer não tem vitória. Quantos estão entendendo isso? Renunciar ao pecado, por exemplo. Esse pecado que eu estou dizendo aqui, renunciar ao pecado, embora seja também renunciar aos atos pecaminosos, eu estou dizendo ao pecado original. Renunciar àquilo que insistia te trazer como um prisioneiro e dizer que você tem que fazer isso, você é obrigado a fazer aquilo. Irmãos, que coisa linda! É quando ninguém nos obriga e nós sentimos no coração, no espírito, a vontade de fazer porque queremos fazer, porque o nosso coração faz assim. Isso envolve todas as áreas da nossa vida. Nós temos pregado muito aqui, agora até parei um pouquinho, mas vamos voltar, sobre a generosidade. E quando fala em generosidade, seja generoso, irmão. O cara está pensando logo, vai pedir uma oferta, vai mandar eu dar o melhor que eu tenho no bolso. Não estou falando de oferta pecuniária, dinheiro. Estou falando de oferecer a sua vida com generosidade. Se a pessoa pedir para andar com você 1 milha, ande 5, generosidade. Se a pessoa pedir uma oração, pastor, ore por mim, eu tenho ensinado aqui a nossa igreja. Pastor, fulano, ora por mim depois, lá, vou orar. Não, irmão, você vai esquecer, ora agora. Eu gosto de dizer, macarrão se come quente. Pediu para orar, ora agora. Você vai esquecer. Generosidade é antes da pessoa pedir, você oferecer. Nós estamos tentando implantar isso aqui, vamos conseguir. Você olha para o irmão assim, você vai ter um sinal, de repente ele deu um sorriso. Olá, tudo bom? Quero orar por você, posso? Generosidade é oferecer querendo dar, sem saber se a pessoa quer ou precisa. Ofereça generosidade. Renunciar, então, ao pecado original e aos atos pecaminosos que ele vai trazer. Porque esses atos pecaminosos, nós de vez em quando cometemos. Quantos de vocês aí já não olharam para mim e disseram assim, pastor, hoje está antipático? Você pecou, irmão. A Bíblia diz que você chamar um irmão de idiota, você é réu do inferno. Ah, pastor, mas não é bem assim. Arranca a página da Bíblia, irmão. Tira ela. É isso que está dizendo. Nós pecamos, são atos pecaminosos. Mas em seguida o Espírito Santo. Agora, ele te incomoda e você pede perdão. Mas o outro, que é o pecado original, é você dizer assim, eu quero ser como Deus. Não foi isso que a serpente falou lá? Não, você entendeu? Ô, Adão, ô, Eva, tadinha de vocês. Você entendeu tudo errado. Deus não está falando isso. Ele está dizendo, sabe por que é? Por trás que é o seguinte, se você comer dessa fruta, você vai ficar. É isso. E antes disso, Lúcifer, está escrito, a palavra diz que ele não quis ser mais, ele quis chegar ao ponto de igualdade, orgulho. Morrer para esse pecado é dizer assim, eu não tenho mais parte com o inferno, eu não tenho mais parte com aquilo que me foi imputado por um pecado que eu não estive lá, mas nasci de lá, eu vim de lá, tenho esse vírus, e agora eu vou morrer, porque eu quero dizer, eu não aceito aquilo que foi plantado lá, mas eu quero uma nova vida, porque se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, é aquilo lá, já passaram. E eis que tudo se fez novo, não se fará, mas já se fez.